Nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e leiamos o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ainda ao livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, apenas a parte inicial. Paulo, servo de Jesus Cristo. E, finalmente, Gálatas, capítulo 6, verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, confiamos às Tuas mãos a Tua palavra lida e mais uma vez suplicamos a ação do Teu bendito Espírito Santo, ensinando, iluminando, interpretando a Tua palavra para os nossos corações. Todo o nosso desejo é que realmente vejamos algo mais do significado da Tua santa pessoa revelada no Teu Filho e que sejamos introduzidos na realidade espiritual do que o Senhor é e tem, particularmente para nós nesse tempo de reunião. Habilita-nos, nos concede todo equipamento espiritual necessário para receber a Tua palavra, guardar a Tua palavra e responder a Tua palavra. Te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem então nós vimos algo a respeito da vida do nosso Senhor Jesus. Nós vimos que Ele é o homem segundo o coração de Deus, que foi movido por um único fardo, o fardo pela glória de Deus. Que então entendemos da parte do Senhor ser o nosso tema para todas as reuniões nesse final de semana. Nós vimos em João 12 uma frase que em particular pode resumir nesse aspecto e em todos os outros, todo o motivo da vida do nosso Senhor Jesus. E a frase é: Pai, glorifica o Teu nome. Toda a vida do nosso Senhor Jesus foi vivida com este único motivo. Agora, quando nós vamos à vida do apóstolo Paulo, é o que faremos hoje, nós iremos ver uma correspondência maravilhosa entre o fardo do Filho de Deus e o fardo desse apóstolo. 1 Coríntios 10, 31, o primeiro verso que lemos, também resume de uma maneira muito clara qual foi o motivo da vida deste apóstolo. Então ele diz assim naquele verso: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uma correspondência maravilhosa, porque se nós abrimos uma de suas epístolas, e essa é a primeira a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12, leamos esse texto, nós vamos ver quão significativas se tornam as palavras desse verso de Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Veja como esse servo do Senhor se descreve de duas maneiras principais no texto que nós vamos ler. Então observe com atenção. 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e a ideia dessa palavra é um difamador,
e perseguidor. A ideia dessa palavra é um molestador. Você se lembra que um dos testemunhos que ele dá no livro de Atos são dois, no capítulo 22 e no capítulo 26, quando Paulo mesmo dá o seu testemunho do encontro do Senhor com ele em Damasco. Ele diz que ele dava o seu voto quando os cristãos eram condenados à morte. E ele mesmo adentrou a casa dos cristãos para maltratá-los. Então, ele lembra isso no seu testemunho e diz que ele era um molestador ou um perseguidor. E também a terceira palavra, ele diz que era um insolente, que traz a ideia principal de um homem orgulhoso. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E a ideia aqui é o chefe, o maioral. Mas, segundo mas que ele diz nesse pequeno texto, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você viu bem os dois aspectos do testemunho desse vaso precioso nas mãos do seu mestre, o apóstolo Paulo? Ele aplica aquelas três palavras, então, a ele de uma maneira tão nua e crua, tão severas são aquelas palavras como vimos. Blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, verso 13. Mas por outro lado, no verso 16, ele aponta para o lado positivo do assunto, digamos assim. Então ele diz de novo, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, e ao final do texto ele diz, servisse eu de modelo. Essa pequenina palavra aparece apenas 2 vezes nos escritos de Paulo. A outra vez em que ele usa essa palavra nas suas cartas, na verdade a única outra vez em todo o Novo Testamento, você vai encontrá-la na primeira epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, veja aí por favor, 2 Timóteo capítulo 1, verso 13, para que você veja como ela foi traduzida aqui. A palavra modelo, do verso 16 de 1 Timóteo 1, que nós vimos, servisse eu de modelo, ela é traduzida aqui em 2 Timóteo 1,13 assim, mantém o padrão das sãs palavras. Então esse é um dos significados dessa bonita palavra que estamos aqui trazendo para essa nossa introdução, para que fique então claro os passos que vamos seguir, procurando aprender, confiamos na misericórdia do Senhor para isso nessa noite, aprender da vida e do serviço do apóstolo Paulo. Com aquele lema, que é o nosso tema maior desses dias, o fardo pela glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus, para que Deus seja expresso, testemunhado e manifestado. Do contrário, o comer, o beber ou fazer qualquer outra coisa não tem sentido algum. Essa era a compreensão de Paulo sobre vida cristã e sobre serviço cristão. Penso que desde já o nosso coração já é confrontado. Será que essa tem sido nossa perspectiva? Será que entendemos que casamento, família, filhos, trabalho, relacionamento, serviço não tem nada de valor em si mesmos, a não ser que seja um testemunho da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus? Então, padrão foi a palavra usada aí em 2 Timóteo 1,13.
Agora eu gostaria de dar mais significados dessa palavra. Essa palavra também significa um sumário. Um sumário. Ela também significa um modelo. Ela também significa como que um esboço breve. Que interessante Paulo se ver assim. Ele diz, eu sou um sumário dessa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Eu sou um esboço. Muito interessante ele ter usado essa palavra. Ele não diz assim, eu sou a plena expressão da graça de Deus. Só Jesus Cristo o é. Então, na sua relação tão íntima e pessoal com esse glorioso Senhor, ele sabia muito bem quem ele era. Toda a sua vida foi gasta e vivida com esse lema, tudo para a glória de Deus. Mas quando ele se descreve, ele diz, eu sou um esboço, eu sou um resumo breve, eu sou um sumário. E também o sentido que nós vimos de um padrão. Ele usa uma frase que nos ajuda a entender essa palavra em 1 Coríntios 11:1, muito conhecida. Quando ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Filipenses capítulo 4, ele usa uma ideia semelhante, ainda mais extensa, quando ele diz assim, tudo que vistes, tudo que ouvistes, tudo que aprendestes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, parece muito evidente para nós que um homem, um servo do Senhor, para poder dizer palavras como essas, ele tem que estar muito seguro, certo, de que ele é o que ele descreveu aqui em 1 Timóteo. Esse padrão, ou esse modelo, como vimos aí, ainda que seja um breve esboço, ainda que seja aquele sumário, um resumo, não uma glória absoluta, como é na pessoa do Senhor. Mas então tão claro era Paulo do significado de sua vida, o blasfemo, o insolente, o perseguidor, mas obtive misericórdia. E sou um padrão, um modelo dessa maravilhosa longanimidade. Então, ele não tem nenhum receio em dizer, olhem para mim, aprendam de mim, me observem, e tudo que ouviram, tudo que viram e tudo que aprenderam, pratiquem, porque o Deus da paz será convosco. Acho que também ele poderia dizer, como é comigo. Então, irmãos, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. O que você acha? Independente de olharmos a extensão dos livros, ele escreveu alguns livros pequeninos, não é? Mas ele escreveu metade de todo o Novo Testamento. Então, sem dúvida, quando nós olhamos a vida e ministério desse homem, graças a Deus também, como nós citamos ontem, aquelas obras a respeito da bendita humanidade do nosso Senhor Jesus, citamos 3 obras, também há algumas obras, hoje já traduzidas para português, graças ao Senhor, sobre a vida e serviço de Paulo, de muito valor. Gastamos com um determinado grupo de irmãos 11 meses estudando esse tema, vida e serviço do apóstolo Paulo. É um tema magnífico. Como nós aprendemos na vida desse servo do Senhor. Esse que disse, olhem para mim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E por quê? Porque ele tem total consciência de quem ele era, e ele tem total consciência de que o Senhor Jesus colocou a mão nesse barro disforme. Aquele que achava que estava fazendo toda a vontade de Deus, e estava exatamente na contramão da vontade de Deus. Por isso que ele usa a expressão nesse texto de Timóteo que lemos, ignorância. Assim se descreve. Eu o fiz na ignorância. E essa era a sua ignorância. E o Senhor Jesus coloca as mãos nesse barro disforme e molda um vaso maravilhoso. Quando ele usa a palavra doulos, Romanos 1:1 que nós lemos, Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo. Essa palavra também é muito significativa. Para continuarmos com um panorama primeiro sobre ele, e o nosso fardo maior para essa noite, vamos entrar daqui a pouco, é vermos 5 bases. Quero ser até mais ousado com os irmãos. Eu quero dizer que são as 5 bases da vida e do serviço do apóstolo Paulo.
Se nós pudermos compreender quais são essas 5 bases, não com nossa cabeça, quem sabe com a ajuda do Senhor essa palavra poderá ficar em primeiro lugar guardada não aqui, mas já guardada em nosso coração, mas isso ainda será pouco. Nós teremos que ir diante do Senhor e aos pés do Senhor e examinar cada uma dessas bases, para ver se isso é verdadeiro em nossa vida e em nosso serviço. Porque se tem sido, se tem progressivamente sido, então nós estejamos certos, nós estamos vivendo vidas para a glória de Deus. Assim como Paulo viveu sua vida para a glória de Deus. Mas antes ainda de examinarmos essas bases, nós precisamos um pouco mais de contexto, de pano de fundo aqui. Então escute algo que eu gostaria de ler para você. Um erudito suíço-irlandês do século XIX, não um cristão, esse detalhe é importante, ele não era um cristão, era um erudito, especialista nas civilizações grega e romana, e fez inúmeras pesquisas em todos os setores dessas civilizações grega e romana. Lembre-se que aí exatamente foi o período em que Paulo viveu, no caso, na civilização romana, com toda a influência grega. Então, Paulo conduz a expressão, Paulo, doulos, escravo, servo de Jesus Cristo. O que ele quis dizer? Então, escute essa narrativa. Preste atenção para você compreender bem. Desse erudito chamado John Pentland Mahaffey, ele escreve assim, nos numerosos registros de libertação de escravos encontrados em Delfos e em outros santuários e lugares de culto na Grécia Antiga, lugares pagãos, é claro, lugares de cultos na Grécia Antiga, temos aprendido qual era o processo legal pelo qual um escravo obtinha sua liberdade. Como era? Ele não trazia ao seu senhor os valores em dinheiro que ele possa ter acumulado durante anos e então obtinha a sua liberdade junto com um recibo do valor pago ao seu senhor. Não era assim. Mas ele ia ao templo do Deus que era adorado naquela determinada região. Ia ao templo do Deus ali adorado e ali ele pagava aos sacerdotes o valor de sua libertação. Estes sacerdotes, com o dinheiro, compravam o escravo do seu mestre. Compreendeu a transação? O escravo levava o dinheiro aos sacerdotes do templo, onde o Deus pagão era adorado. Esses sacerdotes compravam aquele escravo do seu mestre e compravam para quem? Aqui está o detalhe mais importante. Eles compravam esse escravo em nome desse Deus. Então qual era a ideia? Pagã, claro. Aquele escravo comprado era agora pertencente àquele Deus que ali era adorado. Por que era feito assim? Se um dia, imagine, esse senhor do escravo reclamasse que aquele escravo ainda era dele e que aquele valor não foi pago, se fosse pago direto ao seu senhor. Ele dissesse, não, ele não me pagou nada. Ele é um escravo fugitivo, tragam ele de volta para mim. Então, para que isso não acontecesse, o dinheiro era levado ao templo, os sacerdotes pagavam ao amo e então o escravo era libertado, resgatado em nome daquele Deus. E aquele Deus ele era devedor. Então Paulo, quando usa esse termo, Paulo, doulos, um escravo de quem? De Jesus Cristo. Nós podemos muito bem entender por esse contexto, que Paulo sabe e conhece com todas as letras, que o preço do seu resgate foi pago e que ele foi comprado por esse único e santo Senhor. E agora ele é um escravo por amor. Você se lembra de Êxodo 21? Deve se lembrar. O que fazia o escravo por amor? Ele serviria o seu senhor durante 6 anos e no 7º ano, pela legislação judaica, ele teria direito à alforria. Mas se ele não quisesse, ele não era obrigado a ter sua liberdade, não é? Mas ele tinha o direito.
Se ele não quisesse, ele teria que dar um testemunho público. E ali aquelas palavras são gráficas, são lindas. Então aquele senhor teria que tomar esse escravo que disse para o seu senhor: eu não quero sair livre. Então ele teria que ir diante dos juízes da cidade e dar o seu testemunho público, para que nenhuma dúvida restasse ali, que o seu senhor deixou de cumprir o ano da alforria, o 7º ano. Qual era o testemunho que o escravo dava? Se você ler lá em Êxodo 21, o testemunho era assim. A primeira frase: eu amo o meu Senhor. É por isso que ele não quer sua liberdade. Não tem um lugar melhor para ele. Ele compreendeu que o lugar mais inseguro desse universo era a liberdade nas mãos dele, do escravo. E compreendeu que o lugar mais seguro era a sua liberdade nas mãos do seu administrador, do seu Senhor. Então ele diria: eu amo o meu Senhor, não quero sair forro ou livre. Que maravilhoso testemunho. Davi, no Salmo 40, faz alusão a esse fato, quando ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, as minhas orelhas furastes. Algumas traduções dizem: abriste os meus ouvidos. A melhor tradução é: minhas orelhas furaste, porque é a este pano de fundo que Davi está se referindo. Porque depois do escravo dar essa declaração: eu amo meu Senhor e não quero sair livre, ele era levado à porta do seu mestre, do seu amo. E ali então ele tinha a sua orelha furada. Então, qualquer escravo que andasse ali pelas ruas da determinada cidade com suas orelhas furadas, ele dava um testemunho sem palavras. Ele está dizendo: eu sou um escravo voluntário por amor. Porque minha liberdade é estar nas mãos do meu Senhor. Sabe, queridos irmãos, quanto tempo nós levamos em nossa vida cristã para compreender que liberdade que nós recebemos em Cristo, graças ao Senhor: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas olha, quanto tempo e quantas lições passaremos na nossa vida cristã para compreendermos que esta santa liberdade, esta mesma que o Senhor nos deu, não é qualquer outra liberdade, é esta, mas tomada nas nossas próprias mãos, nós mesmos nos conduzimos a um outro tipo de cativeiro. E sabe qual é? Em particular, é o cativeiro a nós mesmos. Ele me libertou disso, disso, disso e daquilo, e agora eu vivo para mim mesmo. Um cristão egocêntrico. A não ser que a liberdade que já recebemos das mãos do nosso Senhor Jesus seja entregue nas mãos do nosso Senhor Jesus com a oração: Senhor, gerencia-me. Irmãos, será que temos compreendido isso? Será que já temos orado assim: sou um tolo, gerencia-me. A minha liberdade nas minhas mãos é escravidão. Esse doulos de Cristo compreendeu isso com todas as letras. Amados irmãos, quando tomamos essa liberdade em nossas mãos, nós somos conduzidos a caos, à ruína, à miséria, à vergonha. Há um texto tão importante do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, tão conhecido dos irmãos também, versículos 14, 15, onde Paulo vai dizer assim: o amor de Cristo, escute bem, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo me pôs algemas. Ele não enfatiza que na sua vida e serviço ao Senhor, ele é livre. Não é interessante? Já vamos continuar com o texto. Há alguns cânticos que ouvimos por aí, no meio do povo cristão, em que a liberdade é enfatizada excessivamente. Há um que eu não conheço nem a letra direito, mas eu lembro que o cântico que é cantado enfaticamente diz assim: sou livre, eu sou livre, eu sou livre. E essa é a ênfase. A ênfase está na liberdade. Mas veja como Paulo se descreve. Como ele começa sua epístola aos Romanos e muitas outras. Paulo, ele poderia dizer, você não acha? Liberto por Cristo Jesus.
Mas ele inicia: Paulo, escravo de Cristo Jesus. Amado irmão, isso faz toda a diferença em nossa vida, jornada e serviço cristão. Então, o amor de Cristo nos constrange, amarra. A palavra exata é põe algemas. Algemas de quê? Algemas de amor. O amor de Cristo me algema. Vamos aplicar esse verso, ele usa no plural o termo, mas vamos aplicar no pessoal, Paulo falando dele. Ele diz: quando eu julgo isso, um morreu por todos. Logo, todos morreram. Escute a sequência do verso. E um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Aí está a chave. Por isso ele pode dizer: Paulo, escravo de Jesus Cristo, não vivam mais para si mesmos, não tomem a liberdade nas suas próprias mãos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, todos esses textos descrevem, num panorama breve, o ponto de vista desse apóstolo para a sua jornada cristã, sua vida com o Senhor e para o seu serviço ao Senhor. Então, por isso lemos Gálatas 6,17, ainda na nossa introdução. Um termo também maravilhoso que ele usa. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, se o apóstolo Paulo estivesse aqui entre nós hoje, nós costumamos fazer uma ideia tão equivocada dele. Ele era um homem sem aparência, ele era um homem que tinha uma presença pessoal fraca, isso está escrito em Coríntios. Os coríntios disseram que a palavra dele era desprezível, chegaram a dizer isso, porque a presença pessoal dele era fraca. Era um homem que possivelmente tinha uma enfermidade crônica nos olhos, muito provavelmente, o que ele chama de espinho na carne, inclui esse sentido. Era um homem de estatura muito baixa. Se ele, como falávamos, estivesse aqui entre nós, e nós pedíssemos a ele assim: Paulo, tire sua camisa e mostre suas costas para nós. Sabe o que nós íamos ver? Um escravo surrado. 5 vezes, eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Isso são 175 chibatadas. 3 vezes eu fui fustigado com varas. Nós fazemos uma ideia tão equivocada desse homem, não é? Um escravo de Cristo Jesus. Que qualidade de vida ele viveu com seu Senhor. Ele poderia, desde um primeiro momento, sacar a sua certidão de cidadania romana e dizer: abaixa essa vara, esconde esse chicote. Eu sou um cidadão romano por natureza, por direito. Você sabe que ele se valeu disso em uma determinada situação, depois que tudo já tinha acontecido, não é? Entendeu que deveria fazer assim quando foi levado a César, e então nós sabemos o desfecho dessa vida preciosa diante do seu Senhor, derramando-se para o seu Senhor, não é? Então, esse era o apóstolo Paulo. Há um verso no Salmo 129, que diz assim: sobre o meu dorso lavraram os aradores. Salmo 129, verso 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. E nele abriram longos sulcos. Longos sulcos. Sabe, irmãos, porque nossa vida tantas vezes é tão inútil? Porque nós não temos sulco nenhum. Nós temos doutrina na cabeça, temos livros lidos e temos conferências frequentadas, mas não temos sulcos. Nenhum arado passou nas nossas costas. Nós não sabemos o que é sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Sabemos o que é sofrer por causa de pecado. Mas isso é um sofrimento natural, quem peca sofre. Isso é verdadeiro para o mundo também, não é? Mas desconhecemos o que é sofrer pelo nome do Senhor Jesus.
Pedro diz assim: se pelo nome de Cristo, não é por pecado, nem por carnalidade, nem por mundanismo, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Você viu? Glória. Da glória e de Deus. Esse era o apóstolo Paulo. Então, que verso significativo este Gálatas 6:17. Irmãos, é certo que nós não precisamos ter necessariamente as costas de um escravo surrado, como esse maravilhoso apóstolo teve. Mas uma coisa é certa: todos nós que amamos realmente o nosso Senhor Jesus, pagaremos um preço da nossa jornada com Ele. Um preço de rejeição, muitas vezes, um preço de incompreensão, um preço de ser chamado de fanático, esquisito, fundamentalista e etc. Retrógrado e muita coisa mais. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. Então, amados irmãos, essa em resumo foi a vida desse santo apóstolo do Senhor. Agora vamos entrar nas 5 bases da vida e do serviço desse servo do Senhor. E como eu disse, não apenas vamos escrever aí no nossas notas, mas vamos levar aos pés do Senhor. Vamos nos examinar. Você lembra como Paulo conclui a epístola dele, 2ª, aos Coríntios? Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos, para ver se de fato estáis na fé. E aquela assembleia tinha tanta confusão e viviam problemas em tantas esferas que Paulo tem que dar esse tipo de exortação para eles. Ele tem que dizer assim: se é que já não estáis reprovados. Forte exortação. Então, vamos buscar aprender dessa vida tão santa, tão útil, tão prazerosa ao coração do Senhor, tão frutífera no que concerne ao serviço do Senhor, à edificação da igreja. Primeira base do relacionamento e do serviço de Paulo para a glória de Deus. Número 1. Ele desenvolveu um relacionamento vital com Jesus Cristo, que foi gerado e mantido por um amor profundo e por uma devoção integral. Então, se você não anotou aí, deixa para pegar depois nas gravações, para eu não precisar ficar repetindo. Então, Paulo viveu esse relacionamento vital com Jesus Cristo, e ele foi gerado por essas 2 coisas. Estude a vida dele e você vai ver com clareza. Primeiro, um profundo amor ao seu Senhor, que colocou as mãos no barro deformado, como já falamos. Devedor. Ele diz: sou devedor a grego, sou devedor a judeu. Sou devedor a homem, devedor a mulher. Sou devedor a bárbaros e sou devedor a civilizados. Eu sou devedor a todos os homens. Ele chama o evangelho de Jesus Cristo de meu evangelho. Não é linda essa frase também, nos lábios dele? Nós podemos dizer que o evangelho entranhou-se em Paulo de uma tal maneira que ele diz: é o meu evangelho. E se um anjo vier do céu e vos pregar um outro, seja amaldiçoado. Esse é Paulo, amados irmãos. Graças ao Senhor por ter forjado um modelo tão lindo de um homem pecador, moldado como servo, à imagem do servo, com S maiúsculo. Então, aí está a primeira base. Agora vamos pensar um pouquinho sobre ela rapidamente. Aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo escreve assim: o Senhor Jesus me amou. Ele usa ali o pronome pessoal. O qual me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Por que estamos enfatizando isso? Efésios 5 diz assim: Cristo amou a igreja. Agora está falando do corpo todo. Todo o povo que pertence a Ele, os que são dele pela fé. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma entrega determinada e visando um povo. Mas, amados irmãos, nunca nos esqueçamos. Olha o que Paulo diz em Gálatas, então, 2:20.
Não apenas Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja, Ele me amou. Sabe o que Ele está dizendo, em outras palavras? Se eu fosse o único cidadão pecaminoso na face da terra, o Filho de Deus teria se feito pecado por mim, porque Ele me amou. E a si mesmo Ele se entregou por mim. Será que temos tido, amado irmão, a compreensão da dimensão do sacrifício de Cristo numa relação vital com Ele? O que é relação vital? Por exemplo, pensemos em âmbitos naturais. Nós temos uma relação vital com comida. Se não comer, morremos. Temos uma relação vital com bebida. Se não beber, morremos. Não é? Temos uma relação vital com a própria saúde em outros níveis. Temos que cuidar dela. Relação vital significa isso. Significa que seus pensamentos, de alguma forma, significa que suas energias têm que ser gastas em função disso. Não é? Você tem que comer, você tem que beber, você tem que se lavar, você tem que se cuidar. Isso é relacionamento vital. Será que o nosso relacionamento com Cristo é vital? Compreende por que colocamos a palavra vital no que concerne a Paulo? Um relacionamento vital com o Senhor Jesus, gerado por profundo amor e por intensa devoção, ou devoção integral. Esse foi Paulo, amados irmãos. Agora, irmão, o que o Senhor fez por Paulo é menos do que Ele fez por nós? O sangue derramado por Paulo tem menos valor do sangue derramado por nós? A cédula que foi riscada da dívida eterna tem mais valor para ele do que para nós? Por que nós não temos, de modo geral, um relacionamento tão vital quanto Paulo teve? Talvez as outras bases que vamos examinar nos ajudem a responder essa pergunta. Por que não temos? Mas o fato é, se não temos, querido irmão e irmã, me perdoe a expressão, porque isso não é verdadeiro apenas para os que estão ouvindo, é verdadeiro para todos nós, é verdadeiro para toda a igreja cristã. Se não temos esse relacionamento vital com Cristo, então ele é um anexo em nossas vidas. Cristo é um departamento que visitamos, e tem muitos modos de visitar esse departamento. Você pode visitá-lo na angústia, você pode visitá-lo na dor, você pode visitá-lo na doença, você pode visitá-lo nas reuniões, no domingo à noite. Alguns só visitam no domingo à noite, porque ele é um anexo em nossas vidas. Não temos com ele um relacionamento vital. Agora, irmão, uma pergunta. Se nós não chegarmos a essa conclusão, será que podemos avançar na vida cristã? Com Cristo, o anexo. O que você acha? Nunca iremos avançar. Nunca seremos um testemunho vigoroso do Senhor Jesus. Assembleia nenhuma irá avançar, por nada. Pode ter uma maravilhosa doutrina, excelentes pregadores, homens dedicados, etc. Não irá a lugar algum. Porque o relacionamento dessa assembleia com o cabeça não é vital. Compreende, irmão? Paulo teve um relacionamento vital com o seu Senhor Jesus. Por isso ele vai dizer assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Do que vivemos, não apenas Cristo é a nossa vida, tem mais. Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, irmãos, uma das coisas ruins que fazemos com a Bíblia? Nós importamos versículos diretamente para nós, numa via expressa. Compreendeu? Então, o que Paulo está falando sobre ele, nós nos vemos no direito de falar sobre nós. Com muitas coisas, isso é verdadeiro. Sobre a cruz, o sangue de Cristo, a redenção, isso é verdadeiro para todos nós, é uma bendita realidade, não é? Mas quando Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo, é como se ele perguntasse, e para você? Você pode dizer essas palavras? Ainda aos Filipenses, quando ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí você também transporta na via expressa para você. Será que é verdade de você? Eu aprendi, diz Paulo. E nós aprendemos? Na abundância, ele não murmurava. Na abundância, ele não se considerava autossuficiente.
Na escassez, ele não murmurava. Quando ele era honrado, ele não se ensoberbecia. Quando ele era humilhado, ele não se deprimia. Será que isso é verdade sobre nós? Nós somos, como falamos ontem, buscadores de glória, não é? Por natureza. Mas ele disse, eu não. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que ele escreve aos Tessalonicenses? Não ando buscando glórias de homens, nem de vós e nem de outros. Ele diz, se eu fizesse isso, eu não seria um doulos, um servo de Cristo Jesus. Então você vê essa vida, irmão, isso não é uma vida qualquer. Então graças ao Senhor, porque podemos estudar essa vida. Graças ao Senhor, porque nós temos 13 epístolas. Você também já pensou nisso? Poderiam ser 13 tratados. Tratado para os romanos, tratado para os gálatas, tratado para Filemão, tratado para Timóteo. Sabe o que aconteceria se Paulo escrevesse tratados? Pense comigo. Nós teríamos a sua teologia, não é? Esses são os tratados. Mas nós não teríamos a sua vida. Nós não veríamos o que o Senhor fez nesse vaso. Quando você estuda a teologia sistemática de Charles Hodge, você nem sabe quem foi Charles Hodge. Você não sabe nada da vida dele, não é? E na verdade pouco sabemos mesmo. Mas quando nós vemos as 13 epístolas de Paulo, nós conhecemos tudo sobre Paulo. Porque ele expõe suas entranhas nas suas epístolas. Porque ele não escreveu tratados. O método do Espírito Santo não é escrever tratados. O método do Espírito Santo é escrever cartas vivas. Não foi isso que ele escreveu, ele mesmo, Paulo, em 2 Coríntios 3? Ele disse que o ministério, preste atenção, 2 Coríntios 3, o ministério do Espírito Santo é reproduzir a biografia única, santa do Filho de Deus na vida dos filhos de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo, irmão. Para isso ele veio. Ele quer reproduzir aquela vida santa, a única vida que agrada a Deus, a única vida bendita, a única vida que traz prazer total para o coração de Deus, é a do Senhor Jesus. O Espírito Santo veio morar em mim e em você, para reproduzir a biografia de Cristo nas nossas vidas. Esse é o ministério do Espírito Santo, e nenhum outro. Por isso, ele me glorificará. Pense assim sobre você. Você foi comprado, irmão e irmã, para ser uma biografia ambulante de Jesus Cristo. Sua vida não tem outro sentido se você foi comprado por Ele. Não tente encontrar um outro sentido. Você é uma chave esmerilhada, como nós falamos ontem. Você vai se tornar um sal insípido. E sabe o que os homens vão fazer? Lançar fora e pisar em você. Sabe o que eles vão dizer? Começou a edificar e não pôde terminar. Lembra o Senhor falando em Lucas 9? Cristão. Veja esse cristão. É isso que eles vão dizer. Porque nós não temos mais lugar nisso que se chama mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Graças ao Senhor. Então, está aí a primeira base. O relacionamento vital com Cristo gerado por profundo amor e por devoção integral. Vamos para a segunda base. Nenhuma delas é mais importante que a outra. Todas têm o mesmo peso. Segunda, uma intensa apreciação do que Cristo é, do que Cristo fez. Pessoa é, fez, obra. Intensa apreciação do que Cristo é, do que Cristo fez na cruz do Calvário e do que Cristo tem feito por ele, Paulo. Vou repetir. Uma intensa apreciação do que Cristo é, sua pessoa gloriosa, do que Cristo fez, sua obra na cruz do Calvário. Uma obra infinita nas suas dimensões. Profundeza, largura, altura, profundidade. Largura, comprimento, altura e profundidade. O amor de Cristo que excede todo o entendimento. As conquistas da cruz, mundo, a carne, o diabo, o pecado, a morte, etc. Não é? Uma intensa apreciação do que Cristo é, sua gloriosa pessoa,
que Cristo fez, sua gloriosa obra na cruz, e do que Cristo tem feito por ele, Paulo. Assim ele conhecia Cristo, podemos dizer, nas 3 dimensões. Pessoa gloriosa, obra gloriosa e esse Cristo dele, o que Cristo tem feito por ele. Deixa eu colocar uma coisa para talvez ficar mais claro. O livro de Esdras, certamente conhecido dos irmãos, ele descreve aquele tempo de restauração do testemunho do Senhor. Um muito breve comentário para você compreender o que essa base aí significa. Esdras 3:3, você vai ver que o povo volta da Babilônia para Jerusalém, e a primeira coisa que eles colocam em ordem, ou no lugar, a primeiríssima é o altar. Esdras 3:3 diz, e firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sob o terror dos povos ao redor, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então preste atenção. Do que o altar fala? Irmão, sempre, não há nenhuma exceção aqui, todas as vezes que o altar é citado no Velho Testamento, ele aponta para a cruz, a obra do nosso Senhor Jesus. E é claro que não tem sentido uma cruz vazia. Então o altar fala tanto da pessoa gloriosa quanto da obra gloriosa, né, do Senhor na cruz do Calvário. Na tipologia bíblica, é claro, quando eles retornaram para a Babilônia, aí está o número 1. Qual é o desejo número 1 do Espírito Santo em restaurar na nossa vida com o Senhor pessoal, nas nossas famílias e nas assembleias do Senhor? Não temos dúvida nenhuma. É firmar o altar sobre as suas bases. O que isso significa? Você já escreveu aí a segunda base do serviço de Paulo. Significa o que está aí. Uma intensa apreciação do que Cristo é, do que Cristo fez, e aí agregamos aí, e do que Cristo tem feito por ele, Paulo. Agora observe aqui, um erudito, servo do Senhor, chamado Harry Ironside, ele escreveu assim, um comentário dele sobre Esdras. Veja que interessante. Porque o altar foi restaurado primeiro, e então vem tudo que se segue. Tudo que se segue, em primeiro lugar, é a edificação do próprio templo. Se você conhece o capítulo 3 de Esdras, depois do altar ser firmado na base, eles lançam os fundamentos do templo. Já. Aí o inimigo se levanta contra eles, os adversários, a obra é parada e depois a obra é recomeçada nos dias de Esdras, capítulo 7 de Esdras. Então Esdras dedicou seu coração à palavra do Senhor, recuperou a palavra do Senhor, renovou o primeiro amor no coração do povo, né? Purificou o povo para Deus. Tudo isso foi obra de Esdras, sequencial. Mas, veja o que esse irmão Ironside diz, preste atenção. Primeiro, deve haver, isso vale para a vida pessoal e vale para a vida de qualquer assembleia. Primeiro tem que haver uma profunda, intensa, clara apreciação da pessoa e obra de Cristo, altar, firmaram o altar sobre as suas bases, uma intensa apreciação sobre a pessoa e obra de Cristo, antes, por favor, me ouça com atenção, antes de sermos introduzidos nos assuntos relacionados à casa de Deus. Compreendeu, irmão, isso? Nós nos preocupamos muito, em primeiro plano, com a casa de Deus, não é? E é reuniões, e é ministério da palavra, e é isso, é serviço, é não sei o que mais, muita coisa. É evangelismo, é reunião de lar, enfim, a casa de Deus e o seu serviço. Isso é maravilhoso, mas preste atenção. Quando eles voltaram para Jerusalém, firmaram o altar nas suas bases. Não pode haver nenhuma introdução verdadeira nesses assuntos mais amplos, profundos da casa de Deus, sem que haja uma intensa apreciação de Cristo. E não significa que quando essa apreciação se completa, então nós somos introduzidos nos assuntos da casa. Oh, irmão, nunca pense assim, porque esse assunto não se completa. Esse assunto não se completa agora, e esse assunto não se completará nem na eternidade, porque nós estaremos por toda a eternidade apreciando a beleza do nosso Senhor Jesus, sua pessoa gloriosa, sua obra gloriosa, suas virtudes, conhecendo e conhecendo. Me aventuro a dizer aos irmãos, você não é obrigado a concordar comigo, pense como quiser, mas quando leio a palavra de Deus, não consigo ver de outro modo. Nós iremos crescer na nossa medida espiritual por toda a eternidade, porque nosso Cristo é inesgotável.
E nós somos finitos e limitados. Quando estivermos face a face com Ele, essa glória sem fim estará sendo revelada e mais revelada e mais revelada. E se você quiser usar a expressão dia, pode usar, só coloque eterno na frente. Os dias eternos. E nós teremos esses dias eternos em que estaremos vendo mais, conhecendo mais, entrando mais naquele que não tem fim nas suas glórias, nas riquezas insondáveis de Cristo. Mas se nós somos limitados agora, nós também seremos limitados lá, porque nós nunca seremos Deus. Claro, não é? Mas nós teremos condições em espírito, alma e corpo, corpos glorificados, de termos uma compreensão desnudada de quem é o nosso Senhor. Mas continuaremos sendo limitados. Não seremos o Filho de Deus, não é? Ele é Ele, nós somos nós, sempre. Não se engane, irmão. Não pense que a igreja vai ser divinizada, não é? Então, consequentemente, nós só podemos chegar a essa conclusão, penso eu. Nós estaremos contemplando o nosso inesgotável Senhor, estaremos nos enchendo mais. Porque plenitude na Bíblia não é estática, plenitude na Bíblia é dinâmica, sempre. E se o nosso conhecimento de Cristo agora é dinâmico, você acha que quando estivermos diante dele será estático? Você acha que isso tem lógica, irmão? Claro que não. Então é para isso que nós fomos chamados. A apreciação da gloriosa pessoa do Senhor Jesus. Deixa eu colocar mais uma coisa para você. Outro texto muito conhecido, 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com um rosto desvendado, contemplando, olha essa palavra, contemplando, ainda que por espelho, porque nós estamos vendo ainda face a face. Então, contemplando, mesmo que por espelho, a glória do Senhor. O que acontece conosco, irmão? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. E quem faz isso? Pelo Espírito do Senhor. Não é maravilhoso? Deixe-me dizer esse versículo em outras palavras. Irmão, esse versículo está nos ensinando que, na verdade, estritamente falando, só há um método de Deus para nos transformar à imagem de Cristo. Não é você fazer isso e fazer aquilo, e fazer para Deus. É você contemplar a glória do Senhor Jesus. Isso tem poder transformador de caráter. Isso tem poder transformador de coração. Isso tem poder transformador de atitudes, antes de transformar ações. Compreendeu? Tem poder transformador de motivos, querido irmão. Então aí está a segunda base da vida e serviço de Paulo. Uma intensa apreciação do que Cristo é, do que Cristo fez e do que Cristo tem feito por ele. E esse tem feito também é muito lindo, porque você sabe como que Paulo descreve a jornada dele, né? Em palavras tão bonitas, irmão. E nos lábios dele são tão cheios de significado. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9, ele vai dizer: já recebemos em nós mesmos uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Isso nos lábios dele tem tanto valor. Deixa-me citar uma única ocasião para você. Sabe o que os estudiosos vão nos dizer? Você sabe que Paulo foi apedrejado em Listra, certo? Atos 14, a cidade de Timóteo. Timóteo viu aquela cena. Timóteo não podia ser outra pessoa senão aquela que ele foi, né? Ele viu Paulo sendo apedrejado. E aqueles discípulos rodeando Paulo, e Paulo se levantando, entrando na cidade, pregando o evangelho, e logo depois Paulo leva Timóteo com ele, né? Mas vamos para a cena. Paulo é apedrejado em Listra. E sabe o que diz o texto? E ele foi dado como morto. Deixa-me te dizer uma coisa, irmão. São sugestões, viu? Você também não precisa concordar comigo. Os judeus eram especialistas em matar por apedrejamento. Eles não se confundiam, não. Então eles apedrejaram Paulo e o texto diz: ele foi dado como morto.
Então é dito que os discípulos em Listra, para os quais ele já tinha pregado o Evangelho, eles receberam o Senhor, novos nascidos em Cristo, rodearam Paulo e oraram. Então Paulo se levantou e entrou na cidade. Sabe o que os estudiosos vão nos dizer? Que quando ele escreve assim, em 2 Coríntios 12, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Sabe o que esses estudiosos vão nos dizer? Que esse período, 14 anos atrás, antes dele escrever essas palavras, coincide com o seu apedrejamento em Listra. Ou seja, o corpo de Paulo estava ali jazendo no solo, apedrejado, seu corpo surrado por aquelas pedras, mas o seu espírito, em espírito, onde ele estava? Conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Mas foi arrebatado até o terceiro céu. Que maravilha, amados irmãos. Uma intensa apreciação de Cristo. O que Ele é, o que Ele fez e o que Ele tem feito por Paulo. Irmãos, Paulo foi um vaso do Senhor que conheceu o que significa essa palavra que usamos tantas vezes e conhecemos tão pouco. Viver pelo poder da vida de ressurreição. Ele conheceu. Isso com todas as letras. Poder que nos habilita em nossa fraqueza. Poder que nos habilita para o serviço, como nós vemos um monstro diante de nós. E os nossos joelhos tremem. E nós falamos, Senhor, eu sou insuficiente. Senhor, não me basto. Senhor, minha experiência não é suficiente. Senhor, meu conhecimento não é suficiente. Senhor, minha bagagem não é suficiente. Se o Teu Espírito não vitalizar, se o Teu Espírito não me fortalecer, se o Senhor não puder derramar o óleo sobre o depósito não significa nada, é só letra morta. Vida de ressurreição. Quanto nós conhecemos disso, amados irmãos? Que o Senhor nos leve à maior realidade nesse assunto, para que não confiemos em nós mesmos. Há uma história que soa engraçada, cômica, mas é verdadeira. E deixe-me contá-la para você. Um jovem ministro do Evangelho subiu a um púlpito uma determinada vez, olhando assim para os irmãos e disse assim, alegando uma inspiração sobrenatural do Senhor cada vez que ele subia ao púlpito. Então ele disse assim aos que o ouviam, quando eu subo nesse púlpito, eu nunca sei o que eu vou dizer. Como se então ali o Senhor fosse dar todas as palavras para ele assim, de imediato. Então alguém na plateia se levantou e disse assim, é verdade. Por isso todas as vezes que você desce, ninguém sabe o que você quis dizer. História verdadeira. Sabe o que essa história significa? Nós precisamos colocar juntas essas duas coisas. O depósito de Deus em nós é importante? É muito importante. Ter a palavra do Senhor rica, cheia nos nossos corações é importante? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As nossas experiências com o Senhor, compreendendo que essa sentença de morte significa, é importante? É muito importante. Ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas. São muito importantes. Mas não vamos dissociar as coisas, amado irmão. Se essas coisas não forem todas vitalizadas pelo Espírito de Deus, então nós estaremos em grande problema. Mas se nós enfatizarmos apenas a questão da inspiração, não, eu vou lá e o Senhor vai me usar, vai me falar, vai fazer, não é? Mas nós não vemos esse outro aspecto do nosso serviço ao Senhor, nunca nós seremos abençoados e usados em plenitude pelo Senhor. Há um equilíbrio a ser conquistado aí. Mas de modo geral, creio, essa não é a nossa tendência, pelo menos na maioria dos irmãos que estão aqui, eu tenho certeza. A nossa tendência é contrária. É ligarmos o nosso coração puramente ao saber, ao conhecer, ao estudar, ao ler, intelectualismo. Isso é uma moléstia na igreja cristã dos nossos dias. Mas que não façamos um movimento pendular.
Porque, sim, o depósito é importante. Mas, irmãos, pobres de nós, se nós confiarmos no depósito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou para sermos os ministros de uma nova aliança. Quão importante esse equilíbrio fino que precisamos manter. Então, sempre, todo o nosso serviço será governado pela nossa intensa apreciação. Quando qualquer irmão, particularmente aqueles que servem com a palavra, por favor, abra os seus ouvidos aí, particularmente os mais jovens, todos aqueles que servem com a palavra, quando você deixar de apreciar Cristo, toda a assembleia saberá. Porque você deixará de ser um homem de Deus e passará a ser um profeta velho. E todos saberão, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguem voz de estranhos. Então, que todo o nosso serviço ao Senhor seja regido por esse pilar, intensa apreciação da pessoa gloriosa e da obra gloriosa do nosso Senhor Jesus, para que também possamos apreciar o que Ele tem feito por nós e em nós. Aliás, Paulo, de novo, sempre Paulo, nos encoraja também nesse sentido em Romanos 12, esse é o versículo 3. Ele vai dizer assim: não pense de si mesmo, não pense alguém de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. O que ele quer dizer é, pense de você com um termômetro correto, com uma vara justa. Pense com justa estima, é o sentido da palavra moderação. Não adianta você, não, irmão, eu na reunião, eu sento lá no último banco, eu sou o mais desprezível, não é? Isso se chama orgulho disfarçado de humildade, né? Então Paulo não fazia isso. Ele dizia assim: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Isso é justa estima. Você sabe o que o Senhor tem feito de você? Você sabe em que esferas de serviço o Senhor tem te introduzido? Não é que você gosta. Sabe um grande problema com os jovens muitas vezes? Eles apreciam muito o ministério da palavra. E muitas vezes em muitas assembleias o ministério da palavra é colocado num topo muito alto. Isso é preocupante. Quando o púlpito está mais elevado do que a mesa do Senhor, isso é muito preocupante. Porque o púlpito e a mesa do Senhor têm que estar no mesmo nível. Eu estou falando espiritualmente, é claro. Compreende, irmão, o que eu quero dizer? A igreja não é seminário. Nós carecemos muito de um ministério da palavra sadio, ungido, sério, cheio de revelação. Mas o termômetro de uma assembleia é essa qualidade de vida devocional com o Senhor. Não é quão forte é entre eles o ministério da palavra. E aqui tenho muita liberdade de dizer isso. Porque graças ao Senhor, na assembleia de onde venho, nesta assembleia aqui, os irmãos têm um bom ministério da palavra. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós lá e de vocês aqui. Para que essas coisas sejam equilibradas entre nós. E nós tenhamos doutrina e experiência. Doutrina e realidade espiritual, na mesma proporção. Púlpito e adoração, mesa do Senhor. Que nunca sejamos desequilibrados nesse aspecto. E como não podemos ser, ou como podemos não ser, uma intensa apreciação da pessoa e obra do Senhor Jesus. Então essa é a segunda base. Aqui eu queria ler um outro texto rapidamente para os irmãos. Um irmão que viveu durante o período chamado avivamento puritano, quando tantos irmãos ali foram usados de maneira tão maravilhosa pelo Senhor, somos devedores a eles também, nós. Esse foi o início do século XVII, 1620 mais ou menos, até o final, uns 80 anos, quase ao final do século XVII, durou esse movimento maravilhoso, um avivamento que atingiu muitos irmãos. John Bunyan é dessa época, Richard Baxter, John Owen e muitos mais. Então houve ali um irmão chamado Thomas Fuller, e ele escreve algo sobre vida devocional. E estamos falando aí sobre intensa apreciação do que Cristo é. Então eu tomei esse escrito aqui para que vejamos dois aspectos dessa contemplação. O primeiro é negativo, e é esse aspecto negativo que esse escrito vai enfatizar, que eu queria que você ouvisse com muita atenção. Quando contemplamos a Cristo,
há um aspecto, me permitam pôr entre aspas, né, para ser bem compreendido, um aspecto negativo, já vamos explicar o que isso significa, e um aspecto positivo. Qual é o negativo quando nós contemplamos a Cristo? Então, todas as sujeiras do nosso coração irão se manifestar. Isso não significa que você vai sair vivendo uma vida de pecado, de carnalidade e de mundanismo. Pelo contrário, significa que você vai ser exposto diante da luz do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que há de maravilhoso nessa exposição é que é uma exposição debaixo da graça de Deus. Luz de Deus, graça de Deus. Não é a exposição para nos lançar fora, é a exposição para nos lavar e nos acolher e nos transformar. O outro lado dessa exposição, revelação, ou o outro lado dessa contemplação de Cristo, revelação das glórias de Cristo. Mas aí um outro irmão do passado já disse assim, é uma infelicidade que o Espírito Santo gaste 90% do tempo da relação que ele tem conosco, e aí é claro que ele está falando de uma relação consciente, né? Porque ele tem relação conosco todo o tempo, o Espírito Santo. Mas nem todo o tempo é tão consciente, não é? Então ele diz, 90% do tempo que o Espírito Santo gasta na sua relação consciente conosco é para nos convencer de pecado. E 10% é para nos revelar as glórias de Cristo. Foi isso o que disse esse irmão. Que essa medida seja invertida, irmão. Que ele gaste 10% nos convencendo de pecado e 90% nos revelando as glórias do nosso bendito Salvador. Então, olha o que Thomas Fuller diz. Veja que escrito penetrante. Faz mais de 20 anos que eu ouvi uma piada profana. E eu ainda me lembro dela. 20 anos. Faz 20 anos que eu ouvi uma piada profana. E eu ainda me lembro dela. Mas quantas passagens piedosas eu li muito tempo depois e eu já me esqueci completamente. Agora, olha a figura que ele usa. Desde que li esse texto, algum tempo atrás, essa figura nunca mais saiu da minha mente. Parece que a minha alma é como um lago sujo. Parece que a minha alma é como um lago sujo, onde os peixes morrem cedo e as rãs têm vida longa. Compreendeu o que ele quis dizer, irmão? Os peixes morrem cedo e as rãs têm vida longa. Maus pensamentos, impurezas, sujidades. Quem escreve isso é um homem santo de Deus, Thomas Fuller, que viveu nesse período do avivamento puritano. Conheceu seu coração à luz de Deus e viveu uma vida santa. Senhor, aqui é uma oração dele na sequência. Senhor, retira de mim a lembrança dessa piada profana. Que não fique dela nenhuma letra para trás, a fim de que a minha corrupção não a procure novamente. E, Senhor, sinta-se à vontade para escrever algumas reflexões piedosas no lugar dela. E permite, Senhor, escute esse final, que eu tenha todo cuidado no futuro de não aceitar o que eu tenho tanta dificuldade de banir. O que você acha, irmão? Quantos de nós cristãos aceitamos que nossos ouvidos se façam latas de lixo, que nossos olhos, a mesma coisa, se tornem latas de lixo, de impurezas, sujidades, corrupções, chocarrices, impudicícias, como Paulo vai dizer ali em Efésios, não é? Contemplando a Cristo, essas coisas são expostas na luz de Deus.
Eu estou certo que já usei essa figura aqui para os irmãos que vou repetir, porque é muito encorajadora. Na nossa relação com o Senhor, nossa vida, nossa alma, nosso coração é como um jardim. O Senhor vem a esse jardim. O livro de Cantares fala isso de um modo tão lindo, né? Ele quer desfrutar seus aromas, comer os seus frutos. Ele vem ao jardim. Mas esse jardim tem pedras. E debaixo dessas pedras tem vermes. E esses vermes não suportam luz. Por isso eles estão na umidade e nas trevas. Quando nosso Senhor vem a esse jardim, sabe o que Ele nos pede? É por causa dele mesmo em nós que Ele pode apreciar aromas nesse jardim. É sua bendita graça. Nós somos para Ele um jardim. Mas esse jardim tem pedras. E nós conhecemos o que está debaixo delas, por causa da luz de Deus. Mas nós não sabemos o que fazer com elas. Não adianta você fazer votos, promessas de melhora, disso ou daquilo, começar a dar seu dízimo, jejuar. Sabe o que o Senhor nos pede para fazer? Levante a pedra e deixe que a luz do sol penetre. Porque esses vermes não suportam luz. Salmo 43 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade. Que essa oração nunca se separe dos nossos corações. Cada manhã. Salmo 43, versículos 3 e 4. Envia, Senhor, a tua luz, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O que é isso? Contemplação de Cristo. Me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aí ele continua: então eu irei ao altar de Deus. Olha o altar aí. Aí ele completa assim: de Deus, que é a minha grande alegria. É maravilhoso esse verso. Você viu onde ele começou e onde ele terminou? Ele começou com luz, envia a tua luz, e ele terminou com alegria. Porque podemos viver vida cristãs deprimidas, cabisbaixas, moribundas, tristes. Por quê? Porque nos falta luz e verdade. Nos falta levantar a pedra e deixar que a luz faça o trabalho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada. Não é maravilhoso isso, irmão? Você não precisa ficar degladiando com seus inimigos. Vá aos pés do Senhor e os apresente a Ele. E permaneça aos pés do Senhor. Essa é a chave. Não saia dali, permaneça ali. Encontrar os pés do Senhor, às vezes é difícil, por causa da nossa complexidade. Porque Ele é tão disponível para nós, esses pés benditos. Mas por causa de nossa complexidade, às vezes é difícil encontrá-lo, mas é muito fácil perdê-lo. Então que o Senhor nos ensine essas lições, amados irmãos. Ruth viu, ou Boaz mostrou sua face para Ruth, depois que Ruth descobriu os seus pés na eira. Quando ela descobriu os seus pés, Boaz lhe mostrou o seu rosto. Se nós encontramos os pés do Senhor, nós veremos o seu rosto. Então, essa segunda base. A terceira, já citei para os irmãos então os dois aspectos aqui, não é? Dessa contemplação, essa apreciação de Cristo, expondo nossas sujidades por um lado, mas graças ao Senhor, transformando-nos de glória em glória na sua própria imagem, porque contemplamos o Senhor. Terceira base. No encontro que tivemos aqui, a última vez que estive em Goiânia, não lembro exatamente quando foi isso, uns 2 anos ou mais um pouco atrás, esta base foi o tema de praticamente todo o encontro que tivemos aqui. E essa terceira base é uma clara visão do que Paulo chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Não é um plano de segunda mão, um plano B, é aquilo que está, esteve, está, estará, não é? Temos que pôr no presente, está no coração de Deus por toda a eternidade. Efésios 3:11. O eterno propósito que Ele, Deus, estabeleceu em Cristo Jesus,
Paulo tinha uma clara visão de qual é esse eterno propósito. Como esse foi o tema daquele encontro nosso anterior, então eu vou citar quais são as duas faces desse eterno propósito. Irmãos, eu já tenho dito isso inúmeras vezes, e aqui em muitos lugares. E aqui quero dizer, agregando a isso, as palavras de Paulo mesmo: não me desgosta. Há um prazer profundo no meu coração em compartilhar essas verdades, porque elas tocam aquilo que é mais essencial no coração de Deus. É o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Paulo tinha uma visão clara dele. Será que nós temos? Qual é esse eterno propósito? Então vamos lá, resumidamente. Parte A. Tem parte A e tem parte B. São dois lados de uma mesma moeda. Não se pode separar os dois. A parte A. Que Cristo tenha, que Cristo, o Filho, tenha primazia, centralidade e preeminência em todas as coisas. Todas. Para colocar em outras palavras, Deus planejou encher todas as coisas com Cristo. Se você ler o livro de Ageu, são só 2 capítulos, 2 vezes fala sobre a glória de Deus enchendo. O primeiro texto nós conhecemos muito bem, até cantamos sobre ele. O segundo é desconhecido, é no final do livro de Ageu. Mas nós precisamos dos dois. O primeiro diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Isso nós gostamos muito de cantar, é uma verdade maravilhosa, não é? A glória do Senhor enchendo sua casa. Mas sabe o que diz no final do livro de Ageu? Diz que a glória do Senhor encherá todo o universo. Cada recanto desse universo, na segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus, terá um lampejo do significado da sua glória. Por isso Paulo diz que o Senhor Jesus subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então essa é a primeira parte desse eterno propósito de Deus. Paulo via muito claro. Paulo via que o propósito de Deus ligado a Cristo não era uma questão pontual, era uma questão universal, era uma questão cósmica. Irmão, veja a aplicação disso. Isso fala da nossa vida pessoal, em todos os níveis, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos. Isso fala da nossa vida como família, isso fala da vida da Assembleia, isso fala do mundo, isso fala do cosmos. O que o Senhor vai fazer? Está decretado, porque o precioso sangue já foi derramado e o Verbo encarnado está no trono e aguarda que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então o que a palavra de Deus diz? Ele subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Essa é a parte A. Primazia, centralidade e preeminência em todas as coisas. Irmão, se isso ocorrerá inequivocamente quando nosso Senhor Jesus voltar, qual é o privilégio e que imenso privilégio nós temos hoje? Porque nós somos as primícias nesse eterno propósito. Não haverá um canto onde essa glória não seja conhecida. Mas qual é o nosso privilégio? É que essa glória já está sobre nós, em nós, sobre nós, hoje. Nós somos o corpo de Cristo, unidos organicamente a Ele. Esse é nosso privilégio. O dia chega em que todo o joelho se dobrará. O nosso já se dobra hoje. Nós somos primícias. Então esse é o lado A do eterno propósito. Nunca coloque o B na frente do A. Sabe qual é o B? O B é que Ele planejou que a igreja ao lado B, a igreja fosse o vaso corporativo do seu testemunho. Isso não é só um jargão teológico, uma frase de efeito. A igreja seja o vaso corporativo do seu testemunho. O que significa isso? Efésios 3:10. Pela igreja, esse é o vaso corporativo. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Esse é o testemunho. Conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Irmão, por que é importante compreender isso? Porque em função de qual foco nós temos vivido nossas vidas? Se o propósito de Deus é encher tudo com Cristo, por que a nossa vida não é cheia de Cristo hoje? E se a igreja é vaso corporativo de Deus, por que nosso testemunho seria tão fraco? Então Paulo tinha uma visão clara. Por essa visão ele viveu, por essa visão ele morreu. Quarto, aliás, deixe-me ler aqui ainda sobre esse terceiro,
uma frase de um outro servo do Senhor sobre visão espiritual, visão do eterno propósito de Deus em Cristo. Por favor, escute com atenção. E a partir daqui já vamos concluindo mais rapidamente. Ele diz assim: nós cristãos fomos chamados para orar, para que o Senhor dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Ah, irmãos, quanta cegueira ministerial existe. Fomos chamados para orar para que o Senhor dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Visão por meio da qual Ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo, do Senhor. Uma visão que traga o povo do Senhor para uma renovada revelação do Senhor mesmo. Chega de coisas, chega de pregações institucionais, chega de ministérios nas vitrines, chega de nomes de homens. O Senhor deseja que uma renovada, uma clara visão de Cristo traga o seu povo para uma renovada afeição, uma renovada devoção a Ele mesmo. Isso é avivamento espiritual. E então ele continua. E então, fazendo isso, visão, e trazendo o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo, ele vai dizer: e então Ele, Cristo, irá unir o seu povo. Ah, que frase é essa, irmão? Porque está cheio de pregação aí sobre unidade. O que mais importa é unidade, unidade, unidade. Mas sabe qual é o problema dessa pregação? É que é sempre unidade de acordo com. Compreendeu? Unidade de acordo com o que eu penso, o que eu prego, o que eu entendo, a minha interpretação particular da verdade. É unidade comigo ou contigo. Essa não é a unidade do Espírito Santo. Como nós podemos realmente ser trazidos de volta a uma unidade que já foi feita na cruz e que já foi trazida para a nossa experiência, no sentido objetivo, digamos assim, pela habitação do Espírito Santo? Ninguém tem que promover a unidade, nós já somos um em Cristo Jesus, porque temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo Espírito e o mesmo Pai. Agora, como podemos dar testemunho disso? Porque quando nós olhamos para a igreja cristã, o que é que nós vemos? Lamentações de Jeremias. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. É isso que nós vemos. Então, como podemos ser trazidos para um testemunho de unidade? Ah, nós temos aqui uma visão, que é a visão da unidade, né? É a nossa visão, é a visão da unidade. Venha para cá que você estará na visão da unidade, na visão do testemunho do Senhor. Palavras muito simples, irmãos, mas não produzem nada de verdadeiro testemunho. O que produzirá testemunho da verdadeira unidade? Nosso irmão está nos ajudando com essa frase. Está entendendo? Uma visão de Cristo, por meio da qual Ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo, e Ele irá unir o seu povo, não como uma organização, ou como uma multidão de pessoas que aceitaram uma certa interpretação particular da verdade. Nós somos os, compreende? Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e milenista, amilenista, não sei mais o quê. Né? Nós temos o Evangelho do Reino, já ouviu isso? Há grupos que dizem isso. Nós temos o Evangelho do Reino. O nome disso é arrogância espiritual. Então ele continua. Mas o Senhor irá uni-los, presta atenção, olha a unidade aí no sentido de testemunho. O Senhor irá uni-los por laços espirituais. Laços espirituais. Irmão, o homem tem muita dificuldade com isso. Ele tem que ter outros tipos de laços. Laços doutrinários, nós somos os reformados, vocês são os não sei o quê, não é? Outros vários laços. Laços ministeriais, laços de obra, laços de instituição, laços de organização, laços de metodologias. Compreende? Mas o Senhor quer unir o seu povo por laços espirituais, porque foram trazidos a uma renovada revelação de Jesus Cristo. E ponto final. Graças ao Senhor. Esse é o desejo do Espírito Santo nos nossos dias. O que precisamos? Renovada revelação de Jesus Cristo.
para que então essas paredes pequenas, medíocres, caiam. E ele completa assim: como o Senhor irá uni-los por laços espirituais? Olha essa frase. Porque eles quiseram ver o Senhor de forma nova. Agora esse irmão trouxe responsabilidade para nós. Então faço essa pergunta para você. Você quer ver o Senhor de forma nova? Você quer uma renovada revelação de Jesus Cristo, que altere tudo que você pensa, que te jogue de rosto em pó diante dele? Você quer uma renovada revelação de Cristo? Se você tiver, você será unido por laços espirituais a outros irmãos. Sabe, irmãos, a beleza, uma das belezas da obra do Senhor? Nós só focamos Cristo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas digamos que nós temos aqui um campo visual que é amplo, não é? Você está olhando para a sua mão aqui, mas você tem um campo visual, você vê o que está acontecendo aqui. Então, quando você está olhando firmemente para Jesus, sabe o que você vê aqui no canto do seu campo visual? Você vê outros irmãos e irmãs que têm o mesmo foco, a mesma paixão, o mesmo alvo. Eles estão perseguindo a Cristo como você. E então o Senhor, maravilhosamente, cria os vínculos e os laços espirituais entre eles. Então não há equipe de obra, não há minha obra, não há instituição de obra, há laços espirituais na obra do Senhor. Quanto nós precisamos compreender isso, amados irmãos, quão importante é, porque há tanta obra por aí. Laços espirituais, vínculos promovidos pelo próprio Senhor, consequência de ver o Senhor de forma nova. E aí, ele completa assim: e tudo que estamos pedindo é que haja um tal ministrar de Cristo neste mundo, pela revelação do Espírito Santo, que tudo que não seja Cristo seja retirado, e que o seu povo seja unido ao seu próprio Senhor. E se estiverem assim unidos a Ele, haverá unidade entre eles. Se estiverem assim unidos a Ele, haverá unidade entre eles. E as divisões, enfim, cessarão. Sabe quem escreveu isso? Austin Sparks, um profeta do Senhor do século passado. Vamos para a quarta base, nosso tempo já está praticamente esgotado. Número 4. Vou só citá-la. Uma nítida percepção do que Deus deseja realizar através da instrumentalidade dele, Paulo. O que vamos fazer, amados irmãos, citar só essas duas últimas bases, e amanhã cedo nós voltamos a essas duas últimas. Não quero correr com elas. São muito significativas, muito importantes, muito aplicadas. Amanhã seguimos com elas, mas você já pode ter o seu registro aí. Então, número 4. Uma nítida percepção do que Deus desejava realizar através da instrumentalidade dele, Paulo. Aí amanhã quero ler para os irmãos uma carta de um outro servo do Senhor, chamado John Newton. Na sua experiência como pregador, ajudando um jovem cristão que amava o Senhor, amava a palavra do Senhor e queria ser um pregador da palavra do Senhor. Então John Newton escreve uma carta para ele, cheia de beleza, cheia de instrução e que nos ajuda muito, especialmente os mais jovens. Então, Paulo tinha, repetindo, uma nítida percepção do que Deus desejava realizar através da instrumentalidade dele. Nós temos uma visão, uma percepção clara de onde nós devemos servir no corpo de Cristo. Isso já está claro para nós, qual é a nossa esfera de ação, de função, até que limites ela vai. Então vamos ver amanhã isso um pouquinho mais. E por último, número 5. Paulo também tinha uma plena entrega e rendição aos interesses de Cristo para a glória de Deus. De tal forma que, se você ler as outras 4 bases, faça isso para você ver. Se você ler as outras 4 bases e faltar essa, então haverá complicação. Porque digamos que ele teria visão, ele teria entendimento, ele teria até a devoção, como nós falamos, né? Mas então faltaria essa plena rendição, entrega aos interesses de Cristo. Essa foi era a quinta base da vida e serviço de Paulo.
Amanhã, então, nós entramos nesses dois tópicos para podermos concluir. O Senhor, queridos irmãos, na sua bondade, mantenha essas palavras no nosso coração. Por favor, não coloque essas anotações na sua gaveta. Coloque-as de joelhos na presença do Senhor. E dizendo, Senhor, me examina, para que eu seja parte, nesses dias finais, desse precioso testemunho que está no coração do Senhor, realizar nos dias que antecedem a sua vinda. Eu não sei como você crê, mas me parece improvável que o Senhor voltará para uma igreja moribunda. Sem dúvida, o Senhor tem desejo no seu coração. A questão é que isso passa por nossa resposta. O Senhor tem desejo no seu coração que haja um testemunho vigoroso do seu nome antes que ele venha. Amados irmãos, vamos pela graça do Senhor nos alistar na fileira dessa geração do fim, na fileira daqueles que têm esse desejo diante do Senhor. Senhor, eu não quero viver para outra coisa qualquer. Outra coisa é outra coisa. Estudar, trabalhar. Não permita, irmão, não permita que essas coisas ocupem um lugar inadequado em sua vida. Não permita. Não estude demais, não trabalhe demais, não faça nada demais. Mantenha um coração afinado com aquilo que o Senhor tem desejado de você nesses últimos dias. Aplique seu coração mais ao que tem valor. Leia menos, como disse Tozer, mas leia mais aquilo que é importante para a sua vida interior. Gaste mais tempo com o Senhor, para que o Senhor obtenha aquilo que Ele quer obter de nós. Nossas vidas, nosso serviço, nosso testemunho sejam mais vigorosos, para a glória do Senhor. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, porque pelo Teu Filho nós tivemos acesso a tão imensa graça. Muito obrigado, porque o Senhor também colocou, por meio do Teu Filho, Tuas mãos santas em nossa terra disforme. Te pedimos, Senhor, que o Senhor, por Tua fidelidade, nos persiga até o fim, nos vença, nos capture e nos molde. Molda-nos conforme a imagem do Teu Filho. Molda nosso caráter, molda os nossos pensamentos, molda nosso coração, molda os nossos sentimentos, molda os nossos valores e prioridades. Te pedimos, Senhor. Com confiança, entregamos juntos nossa vida ao Senhor, sabendo que os Teus interesses são esses. Liga o nosso coração aos Teus interesses, Senhor. Que tudo em nós, que tudo ao redor de nós tenha esse único foco. Ajuda-nos, socorre-nos, habilita-nos, alenta-nos, Senhor. Exorta-nos e encoraja-nos. Te pedimos no Teu precioso nome e por amor do Teu nome. Amém.